Depoimento da testemunha Arlen Soares Rangel. Bem, doutor Fábio. Sim, excelência. Boa tarde. Boa tarde, tenente. Não, a gente É, quer... Tá ouvindo? Sim, agora sim. Tenente, boa tarde. Boa tarde. O senhor recorda de ter atuado na ocorrência relacionada a crimes de arma, posse de arma restrita e também permitida, que teria ocorrido em 3 de agosto de 2025? Sim, senhor. Recordo a ocorrência. Tá. O senhor chegou a olhar o histórico da ocorrência antes da audiência? Sim, senhor. Tá. O senhor confirma o que está narrado no histórico? Confirmo na íntegra. Tá. Qual a equipe do senhor chegou em que momento? Já no início? Chegou mais para frente? Sim, senhor. A minha viatura foi a primeira a chegar, senhor. Tá. O senhor pode narrar exatamente o que vocês viram lá? Sim, senhor. O chamado via 190 narrava sobre uma mulher pedindo socorro no interior da residência e que foi visualizada sendo arrastada para dentro da casa. A primeira ligação do 190 narrava esse fato. Depois, uma segunda ligação narrando também gritos de socorro e disparo de arma de fogo. Foram as duas ligações recebidas no 190. Aí nós colocamos o local, a minha viatura do CPU, juntamente com a viatura do setor norte, que chegou logo em seguida. Essas duas viaturas realizaram vários chamados na residência e demorou a ser atendido. A casa estava fechada, ninguém atendia. Aí, em certo momento, saiu a suposta vítima, salvo engano, Gabriele, e ela narrou que estava sendo agredida pelos pais no interior da residência. Na sequência, já saiu o pai e a mãe também, e eles permaneceram de dentro do portão e nós do lado de fora, na rua, em cima da calçada. E aí começamos a parlamentar com os pais ali para que abrisse o portão para a gente poder verificar a situação dela. E ela, a todo momento, narrava que tinha sido agredida, que estava machucada. E a gente insistentemente pediu para que abrissem o portão e, por um tempo bom, ali foi negado. Aí, nesse momento, teve desacato contra as guarnições, tanto mais da mãe, né, da vítima, quanto também do pai, conforme narrado no histórico do Reds. E depois de um longo tempo, aí a gente viu que eles não iam abrir o portão, nós pedimos apoio à guarnição tático móvel para que fazer o arrombamento do portão e a entrada, para prestar o socorro à possível vítima. Aí, no momento que a guarnição tático móvel chegou com as ferramentas e iniciou a abertura do portão, aí a mãe da vítima abriu o portão, permitiu nossa entrada. Só que nesse momento aí que começou a arrombar o portão, o pai da vítima adentrou para dentro da residência, nós perdemos ele de vista. E depois de um tempo ele já estava retornando na que nós adentramos. Aí fizemos uma abordagem dele, busca pessoal ali, não foi localizado nada de ilícito na porta dele naquele momento. E aí, devido às denúncias, nós prosseguimos com as buscas na residência. Foi ela, a vítima, né, a possível vítima, apresentou algumas lesões pelo corpo, salvo engano, os hematomas, e no momento ali ela relatava ser das agressões. No momento da negociação, a mãe também agrediu ela de dentro do portão, puxou o cabelo dela, deu tapa nela, na nossa presença ali. E após as buscas na residência, aí foram localizadas 2 armas de fogo e uma quantidade de munições. Tá. Alguém assumiu a propriedade das armas? Não. Na hora da ocorrência lá, os familiares ali todos permaneceram em silêncio quando indagados aí a respeito da posse das armas. Inclusive, o senhor Miguel negou, né, ter a arma de fogo no interior da residência quando indagado. Tá. As armas tinham registro? Tinha algum tipo de autorização para Não foi apresentado nenhum tipo de registro das armas, senhor. Tá. Quem que estava na sua guarnição que chegou primeiro ali, tenente? Então, Marcos Juan estava? isso. O cabo Juan, motorista, e a segunda guarnição que chegou era a guarnição do setor norte, o cabo da Silva, motorista, e o sargento Munhoz comandando a guarnição. Tá. Só para ficar mais claro, quando vocês chegaram, depois de um tempo, quem que saiu até a parte de fora A ali? primeira pessoa que saiu do interior da residência aqui até o quintal da residência, vamos dizer assim, foi a vítima. E já na sequência saiu o pai e a mãe. Tá. E a própria vítima alegou que estava apanhando, alguma coisa Isso assim? alegou que estava apanhando, que estava sob cárcere e tudo mais, que o pai não queria deixar ela sair para a rua e que estava sofrendo agressões físicas do pai e da mãe. Tá.
Tenente, obrigado. Sem mais perguntas, excelência. Doutores. Sim. Boa tarde, Tenente Arlen. Boa tarde. Tenente Arlen, quando vocês foram acionados, chegaram lá, você disse aqui que houve um período ali que vocês ficaram tentando contato e logo estabeleceu contato. Esse contato primeiro foi com quem? Com a vítima ou com os pais? A primeira pessoa que saiu, né? Foi a vítima. Tá. E você sabe me dizer quanto tempo mais ou menos durou essa conversação entre vocês ali no portão até que vocês decidiram arrombar? De 15 a 30 minutos. 15 a 30 minutos. E por que houve a decisão de arrombar? Porque, vamos lá, uma vítima lá dentro narrando estar sendo agredida e sob cárcere privado. Ela apresentou algumas lesões narrando ser das agressões. O senhor conseguiu ver as lesões pelo portão? Sim. Onde estavam as lesões? Salvo engano, no braço, no corpo, no Braço. Ela estava Ela estava vestida e até, em certo momento, ela tirou a blusa. O pai dela até falou, tira a blusa, mostra para ele, não é necessário isso, mas ela espontaneamente tirou a blusa e ficou só com a peça íntima em cima. me fala uma coisa. Durante essa conversação, a gente conseguiu resgatar aqui algumas imagens da câmera de segurança. Foi entregue ao senhor uma documentação. Sim. Sabe me dizer do que se... A mãe dela entregou alguns documentos com laudos médicos, prescrições de remédios, nesse sentido. Mas laudos médicos falando do quê? Falando de atendimento, salvo engano, psicológico da vítima. Por qual motivo, você sabe? Não me recordo o CID lá da doença. E ela apresentava algum sinal de embriaguez? Sim, apresentava. De alteração psico, de alguma... Autético, porque eu pude notar o autético dela. Tá. Tá. E aí vocês notaram isso e decidiram por prosseguir com o arrombamento. E o arrombamento ele foi a termo ou teve... Eu vou esclarecer esse ponto aí para o senhor. Aí, após, né, tentativa de negociação, pedindo para abrir, aí no momento que a mãe passou a agredir ela na frente da guarnição, aí nós pedimos esse apoio do tático móvel para poder fazer o arrombamento, fazer cessar as agressões e prestar esse socorro a ela. No momento que o tático móvel chegou com o alicate, eu sei que chegou a fazer primeiro o corte de um ferrinho no portão. Nesse momento ela já abriu, tinha porta-vagas, grandes LVB aceso. Tá. E quando ela abriu, como é que foi a dinâmica? E ela abriu, aí nós... Vocês ingressaram ou ela saiu? Não, aí nós ingressamos nesse interior do quintal, no princípio ali. Aí a mãe, aí muito alterada, tem que ser contida ao chamado, desacatando o tempo dele, xingando, eu tenho que ter contida ali, passou até, se não fosse contida, teríamos agressões físicas também. E o pai já saiu de dentro da casa e já se entregou sem nenhuma resistência. Eu não resisti. Não resistiu, né? Tá. Nas imagens aqui que a gente vê, não teve um ingresso. A gente vê que eles saíram para fora da residência. No momento que o portão está para ser arrombado, eles abrem e nisso a vítima e a mãe saem. Naquele hallzinho ali de entrada, ali pode ser que tenha acontecido isso. Agora o senhor Miguel não. Ele estava lá dentro da residência, inclusive a condição por ele saindo da porta da residência anterior. Tá. E nesse momento onde eles saíram, a vítima ela foi contida por vocês? Isso. Como é que teve? Aí no momento posterior, a vítima também se alterou com a guarnição. Passou a desacatar e partiu para a clínica de progressões físicas da guarnição. A vítima passou a desacatar e agredir a guarnição. E antes ela estava pedindo socorro. E nós já estávamos pedindo socorro. Entendi. E ali nas imagens a gente vê todos... Excelência, pela ordem, eu não, só para... Desculpe interromper, doutor, é que essas imagens foram juntadas? Não, elas vão ser juntadas, a gente recuperou agora, Excelência, mas tá. eu estou aproveitando só para que não tenha prejuízo. Tá bom, sem problema. Para que não tenha da gente falar aqui uma coisa, depois da imagem falar outra, a gente está só... Não, sem problema. É que eu não tive acesso, mas pode, por mim, pode continuar. Perfeito. Então, o que a gente gostaria de saber é o seguinte. Vocês decidiram entrar ou eles franquearam acesso a isso? Nós decidimos entrar e iniciamos o arrombamento. Depois que iniciamos o arrombamento, ela abriu o portão. Ela abriu o portão. Isso. E aí eles saíram. Isso. Aí, igual eu expliquei para o senhor, pode ser que a vítima e a mãe até tenham saído na calçada, naquele hall ali, porque até o foco meu principal era a preocupação com o senhor Miguel, não sabia se ele estava armado ou não.
E a minha visualização estava lá, e continuou essa negociação aqui, e aí evoluiu a situação da mãe e da filha, conforme já relatado para o senhor, e o senhor Miguel abordado no interior da propriedade. Eles chegaram a dizer que eles estavam com uma filha passando por problemas relacionados ao uso de drogas para vocês? Sim, os dois, os pais. Ela tinha saído de uma internação, ela tinha feito uso de bebida alcoólica naquela noite. Ela estava tudo isso. E o senhor mencionou uma agressão da mãe em relação a ela. Isso. Que agressão foi essa? Ela estava no cabelo, começou no cabelo e dando tapa, né? E ela veio dando socorro. E a guarnição, quando você disse que ela se alterou em relação à guarnição, a guarnição chegou a agredir a vítima, a Gabriela? Não, porque ele fazia contenção dela, Contenção. não precisou de agressões, da quebra da resistência com a agressão. Não. Tá. E aí, por conta das lesões que haviam sido visualizadas pelo senhor disse que ela estava com uma blusinha, né? O senhor chegou a ver uma lesão no braço. Vocês levaram ela para fazer o exame de corpo de delito? Todos foram passados. Vítima? A vítima. Tá. Só para lembrar, só para denúncia de arma, né? Arma de... Porque a gente está... registro de arma. Não, senão a gente está aqui discutindo a arma, doutor. A agressão aqui... A não ser que o doutor resolva editar a denúncia, porque acho que não tem agressão na denúncia, né? Não. Mas por que será que não tem? Não tem, só tá. Já que o doutor está aprofundando... No estoque do BO está contando. A Ué, questão da agressão física presenciada pela guarnição. A agressão teria sido, segundo o relato da Polícia Militar, perpetrados pela mãe. não tá, então é porque... Bom, O denunciado é somente o Miguel. então, só para objetivar as perguntas, porque é arma, doutor. Então não vai ficar Miguel. perguntando de ética. A gente está mais querendo saber sobre a legalidade do mas o Miguel, ele se apresentou como um policial federal aposentado para vocês? Sagado várias vezes quem da identidade dele, ele se negou a identificar o PPP. Somente que uma das guarnições que chegou no local, salvo engano, no setor norte, já tinha atendido a ocorrência na residência e já o conhecia. Foi a primeira, inclusive a primeira informação que era um policial. Até então, eu estava lidando com a situação como se fosse serviço ali, sem autoridade, sem ter muita resistência. Depois de todo mundo ter saído, vocês entraram na residência para busca. O que motivou essas buscas? Vamos lá, senhor. Primeiro, a questão da... O principal motivo que motivou a busca lá dentro é a questão da denúncia de disparo de arma de fogo, além das agressões, e esse contexto da gente ter presenciado as agressões e de ser um policial, provavelmente ter arma de fogo na residência. Além dessa denúncia que eu vocês pegaram aqui, havia algum indício de disparo de arma de fogo? Não. Nós estávamos, era possível, inclusive, visualizar lá no fundo da residência, porque dentro é muito grande, muito profundo. Depois que vocês entraram, havia algum indício de disparo de arma de fogo? 2 cartuchos deflagrados no interior da arma. Os indícios que eu tenho. Agora, dos projéteis, não. Não localizei projétil. Projétil já deflagrado. Não. Esses 2 projéteis estavam deflagrados. O senhor consegue afirmar se foi ali nesse momento, foi antes, logo antes, tem alguma... Isso é impossível. A vítima mencionou que o pai teria feito uso de arma de fogo para coagi-lo? Não, a vítima também não quis dar maior esclarecimento. E a vítima chegou a dizer que vocês não teriam legitimidade para ingressar na residência, ou tentou impedir vocês de ingressar na residência? A vítima, a hora que saiu lá para fora, nesse momento que ela ficou alterada, na contenção dele, eu vi que ela estava xingando os policiais. Eu não ouvi que eu não estava próximo, mas eu vi que ela estava xingando, se debatendo e... Ela não chegou aí até o portão e ficar no portão quando ela foi contida, dizendo que vocês não poderiam ingressar na casa dela? Eu creio que sim. Mas, só tinha os 3 na residência. Só os 3. Só isso, obrigado, então. Precisa de... Seu nome, posição. Depoimento do testemunho Jefferson Luiz do Prato. Boa tarde, policial Prato. Por gentileza, liga a câmera, liga o som. Boa tarde, excelência. Tudo bem, senhores? Boa tarde a todos. boa tarde. Posso perguntar, excelente? Pode? Cabo Prado, boa tarde. Boa tarde, excelência. Tudo bem, senhor?
Tudo certo, e o senhor? Graças a Deus, tudo na paz também. O senhor recorda de ter atuado numa ocorrência relacionada a armas de fogo, crime de contravenção de vias de fato, envolvendo o senhor Miguel, ocorreu em agosto desse ano? Me recordo, sim, senhor. Tá. O senhor chegou a olhar o histórico da ocorrência? Eu acabei de ler aqui, Excelência. Tá. O senhor confirma o que está narrado lá? Confirmo perfeitamente. Tá. A sua equipe chegou em que momento, Cabo? À época dos fatos, eu trabalhava na equipe tático móvel, sob o comando do senhor Sargento Matos. Tá. E quando chegaram, que situação que estava? A família estava para o lado de dentro do portão, os militares para o lado de fora, tentando fazer a intervenção. A gente chegou com apetrechos táticos, né? No caso, o escudo e o alicate corta-frio. Quando a gente começou a cortar o alicate, com o alicate cortar o portão, a mãe da vítima, né? Ela veio e abriu o portão. Aí, nesse momento, o senhor Miguel acabou adentrando na residência, né? Saiu da área que a gente tinha controle sobre ele ali. E, por esse motivo, a gente teve que fazer o adentramento tático posteriormente. Tá. O senhor participou da localização da arma, da munição? Positivo, foi eu que encontrei, inclusive foi eu que encontrei as duas armas de fogo. Onde que elas estavam, Cabo? Uma das armas estava na parte de baixo da casa, dentro de um banheiro, e a segunda estava dentro da banheira, num suporte da banheira lateral, no andar superior da residência. Tá. Algum deles assumiu a propriedade dessa arma? Não. Nesse momento eu não tive contato mais com eles. Tá. O que foi passado para os senhores para justificar essa entrada na residência, Cabo? Excelência, eu me recordo que eu não estava próximo, a gente deslocou em apoio, né? A viatura principal que deslocou foi a viatura do CPU, junto com a viatura do setor, que, salvo engano, é setor norte ou setor centro, não me recordo ao certo. E eles solicitaram apoio para nós, né? Eu trabalho numa companhia de apoio, de recobrimento, que a gente fala. Quando a gente chegou, já estava essa situação, né? A vítima por lá de dentro com lesões, apresentava lesões, solicitava apoio, os militares verbalizando com os pais para abrirem o portão para prestar o socorro e eles se recusando. Então foi justamente por conta de prestar o socorro que a gente adentrou a residência. Tá. Quando o senhor chegou, a filha do casal estava pedindo socorro ainda? Exatamente, estava pedindo socorro ainda. O senhor chegou a ver esse momento em que a mãe dela teria agredido ela? Não, eu não presenciei esse fato, eu cheguei posterior a ele, senhor. Tá. Mas algum dos militares repassou para o senhor isso? Sim, foi falado na hora, ela acabou de agredir ela aqui na nossa frente, ela está gritando socorro. Teve também um acionamento por parte de terceiros, né? A questão do disparo de arma de fogo. Tá. Sobre esse disparo, pode falar. Um ponto que talvez seja interessante mencionar, que não foi a primeira situação envolvendo esse cidadão que eu participei de uma situação envolvendo disparo de arma de fogo. Foi a segunda solicitação. Da primeira, não me recordo a data, mas foi anterior a esse fato aí, era uma agente de saúde municipal. Ele está fugindo do contexto da ação. Não, doutor, estou falando coisas que não tem. Perguntou, doutor. Não, perguntou. Ele falou sem ser indagado, né? Ele falou que já. Mas ele é inclusive interessante mencionar que ele está tomando a atitude. Não, ele está falando que tinha atendeu uma ocorrência. Eu falo, não. Eu Doutor, isso é um fato objetivo que está respondendo. está nos autos, excelência. Doutor, se o senhor tiver toda a oportunidade de fazer perguntas. Não, mas está na vez do promotor, Então tá bom, na hora que você for pode ser que como eu também me interrompi e elegantemente o promotor de justiça continuou, pode continuar o coletivo, não me opõe, pode seguir pessoas. Sim, são dados objetivos. Né? Se ele chamou, a partir do momento que a testemunha começa a subjetivar, eu tenho opinião disso, aí eu não permito. São dados objetivos. Não, é interessante mencionar, é muita coisa interessante mencionar. A gente vai falar sobre essas coisas daqui a pouquinho. Doutor Fábio, pode continuar. Tá. Cabo, sobre esse disparo da data, vocês chegaram a ver algum vestígio lá ou não tinha? Não presenciei vestígios e não presenciei o momento dos disparos também. Tá. Quem que estava com o senhor, Cabo?
Sargento Matos comandava a minha equipe e soldado Michel Castro. Espera só um minuto. Matos e Castro, é isso? Sim, senhor. O Rodolfo, o senhor sabe qual equipe que é? Rodolfo Matos. O nome dele é Não, Sargento sim, Rodolfo desculpa, é Matos. que são dois. Rodolfo de Matos Gomes e tem o Rodolfo Carlos da Silva, o senhor sabe? Rodolfo Carlos da Silva, salvo engano, ele trabalha na área da 56, que é a área de setor da ocorrência. Ele não trabalha na minha companhia. Segundo Tá bom. Matos, doutor, Rodolfo Matos. Então, o dele era o Matos, tinha um outro. Mas tá bom, ô Cabo, obrigado. Sem mais perguntas, excelência. À disposição. Cabo Prado. Cabo Prado? Ô, Cabo, Pois não? o senhor disse que chegou lá depois com o tático, né? O senhor já chegou para fazer o arrombamento? Para fazer o adentramento tático. É? E quando você chegou lá, quanto tempo levou entre a sua chegada e a decisão pelo arrombamento? Cerca de 2, 3 minutos. Quem partiu, Não me recordo, Alson. quem partiu a decisão? Pelo O arrombamento? comandante à época, que era o CPU que estava à frente da ocorrência. Tenente Arley. Tenente Arley. Tá. E o senhor, embora tenha chegado depois, o senhor Sim. teve contato com a vítima e com a mãe, inclusive com o Miguel ali nessa areazinha da frente do portão, correto? Correto, correto. O Miguel apresentava alguma alteração? Ele estava alterado? Bom, ele se negava a conversar com a gente. Ele ficava caminhando de um lado para o outro no jardim ali na área interna e se negava a conversar com a gente. Tá. E a mãe conversou com vocês e até a gente já no depoimento do tenente aqui, a gente estabeleceu a situação de que havia sido informado à polícia da situação de saúde da filha. Você tem conhecimento de que ela estava passando por um tratamento pelo uso de drogas? Foi falado lá naquele momento que você estava lá? Não. Eu tomei conhecimento desse fato posteriormente. E ela apresentava alguma alteração? Ela estava embriagada? Aparentemente, sim, tanto ela quanto a mãe. Dava essa impressão que estavam alterados. Ela estava bem exaltada. Estava bem exaltada. O Miguel, ele resistiu à prisão? Bom, a resistência a gente entende de duas formas, né? A resistência passiva, né, que é aquela que ele não oferece risco para a nossa integridade, e a resistência ativa, que é quando de fato o cidadão ele oferece risco. Ele resistiu passivamente. Ele não acatou as ordens dos militares, ele deslocou para uma área que não era a área de segurança nossa. Inclusive, a gente teve que fazer esse adentramento para ir buscá-lo dentro da residência. Então, eu entendo que a resistência dele foi passiva. Quando eles abriram o portão, eles saíram para falar com vocês ali no passeio, não foi? Foi, exatamente. Com exceção do senhor Miguel. Tá. E a Elizabeth e a filha, a vítima, a suposta vítima, estavam ali. Sim, Elas sim, senhor. acesso para vocês à residência? Desculpa, cortou um pouco, só pode repetir? A filha e a mãe que estavam ali no passeio com vocês, aquela que Sim. vocês foram salvar, a suposta vítima, ela Certo. foi acesso a vocês, para vocês à residência? Nesse momento, sim. Mas a hora que a vítima, né? A gente só está falando da vítima, é isso? A vítima ou a mãe? Alguma das duas franqueou acesso a vocês para a residência? Não, a mãe recusava a todo momento. A mãe se recusava, alegava que a gente não poderia entrar. A vítima autorizou a gente entrar. Só que quando a gente adentrou a residência, ela também passou a ser resistente. Ela começou a questionar a nossa ação, falou que a gente não podia fazer aquilo e tal. Então, assim, demonstrou estar descontrolada, né? Posso dizer assim. Não sei dizer ao senhor se por álcool ou por droga. O que mudou do descontrole dela com os pais para o descontrole dela com vocês ali nesse momento? Não sei também dizer. Não sei dizer. Mas o descontrole era o mesmo. Tanto com eles, depois com a gente. Tá. E aí, nesse momento que elas saíram, você disse que não foi franqueado o acesso, de quem partiu a ideia de adentrar ou saiu de todo mundo entrou? Como é que foi isso aí? Na verdade, assim, a gente trabalha sob comando, né? A gente assessora o nosso comando a tomar a melhor decisão naquele momento crítico. E o assessoramento da nossa equipe foi que deveríamos entrar, fazer o adentramento tático. Uma porque estava em flagrante e o segundo para prestar o socorro. Vocês estavam num flagrante de
de qual que era não entendi. Das supostas agressões que a vítima alegava estar sofrendo. Inclusive, já testemunhas já haviam relatado disparos de arma de fogo na residência. Estava tentando falar aquela hora que eu já conhecia o local por um outro fato envolvendo um disparo de arma de fogo. Já sabia que era um caso recorrente, posso dizer assim, ou no mínimo reincidente. O senhor mencionou testemunhas. Alguém foi abordado ali na rua? Não. O solicitante, a pessoa que ligou no 190, ela aguardou próximo. Ali é um local, tem um parque, posso dizer um parque, um bosque. Ele aguardou, quando os militares chegaram, ele se apresentou lá e falou: não, eu sou o solicitante. Inclusive, ele acompanhou as diligências policiais no interior da residência. Tá. E ali você me disse que a vítima teria se voltado contra a polícia ali também, teria tido um desentendimento. Houve agressão por parte da polícia nessa contenção? Houve exagero? Houve algum excesso? O senhor Não participou? não teve excesso. A gente apenas conteve ela, né? Foi necessário conter ela. Ela chegou a agredir um dos nossos militares com um tapa, pegou no pescoço dele assim, arranhou até o pescoço do militar. Não sei se foi feito corpo de delito na época, mas assim, a gente foi preciso sim conter ela. Foi preciso conter ela. Quantos participaram dessa contenção? Não me recordo, senhor. Não me recordo. Cerca de 3 militares? 2, 3 militares. Tarefas, enquanto estava tendo essa contenção, os outros estavam dentro da residência? Como é que foi isso aí? Eu estava dentro da residência, isso eu posso afirmar para o senhor. No momento desse fato, eu estava, na verdade, eu não estava dentro da residência. Eu estava entre o portão da residência e a porta da sala. Eu estava no jardim da casa. E a partir de que momento que foi determinada ali a busca? Já estava todo mundo detido ou ainda estava todo mundo ali? Como é que foi essa busca aí? Não, após o adentramento, né, a gente permaneceu nessa porta chamando o senhor Miguel. Houve a contenção da mãe e da filha lá fora por outros militares. Quando a equipe se recompôs, a gente iniciou a verbalização com ele. Ele apareceu novamente, a gente conseguiu fazer a prisão dele na porta. A partir dos 3 presos e com a presença das 2 testemunhas, a gente iniciou as buscas na residência. Tá. E essas testemunhas, elas estavam ali, foram elas que chamaram a polícia? Estão qualificadas no boletim de ocorrência, são elas o solicitante da ocorrência aí. Elas que ligaram ao 190. Uma das 2, não sei dizer qual do senhor das 2, mas uma das 2 que estão qualificadas no boletim de ocorrência. O senhor falou daquela outra situação, o senhor já teria ido lá, né? Agora, já que o senhor mencionou aqui, e o que foi, de fato, verificado nessa outra? Na outra, a gente não fez adentramento da residência porque a solicitante era uma dessas funcionárias municipais que trabalha com endemias, controle de zoonose, dengue, e ela solicitou o 190 porque após tocar o interfone dessa residência do senhor Miguel, fazendo fiscalização ali pelo bairro, tocou a campainha da residência, ela já foi recebida com disparo de arma de fogo. Segundo ela, quando a gente chegou nesse local, na residência, o senhor Miguel nos atendeu, falou que ela estava equivocada, autorizou a gente a adentrar a residência, só que por motivos alheios, eu não sei, a vítima ela não quis confirmar o teor inicial da denúncia dela. Ela falou: não, eu não quero ocorrência, eu não sei se de fato aconteceu, mas assim, de fato existe um registro desse fato. A gente registrou na época dos fatos salvo engano, um atrito verbal. Eu não posso confirmar aqui com o senhor, eu teria que pesquisar, mas eu sei que foi feito um registro desse acionamento da Polícia Militar. Não de um crime especificamente, mas que houve um registro por parte da Polícia Militar desse dia, sim. O senhor, então, já tinha conhecimento que o Miguel era policial federal aposentado? Já tinha conhecimento. E foi o senhor que localizou as armas de fogo, o senhor disse aqui, né? Sim, positivo. Essas mais especificamente em relação às munições, onde que elas estavam guardadas? Bom, meu amigo, eu não me recordo. Das munições eu não vou recordar. Elas estavam numa caixa da Polícia Federal? Elas estavam jogadas? Elas estavam como? Eu não me recordo de ter encontrado alguma caixa na residência com algum brasão ou algo que mencionasse Polícia Federal. Não me recordo desse fato, não. O senhor foi bem específico em relação a estar num suporte de banheiro, uma arma, de estar outra no outro banheiro, e as munições o senhor não se recorda? Eu acredito que a arma de cima eu me recordo que ela estava municiada, agora de baixo eu não me recordo. Não, eu digo das munições de 9 milímetros que foram apreendidas. Sim. Foi o senhor que prendeu, não foi?
Que achou? Não, eu achei os dois revólver. Os dois revólver. Tá, e as munições, você sabe me dizer quem localizou? Não me recordo, não me recordo. Excelência. Tem alguma coisa? Tá bom, obrigado, Prado. Dispensado. Disposição, Excelência. Ouviu mais alguém? Depoimento da testemunha Rodolfo de Matos Gomes. Liga a sua câmera, por favor. Ontem eu fiz audiência tudo pro celular, só para testar. É mais fácil que ver computador. Doutores. Não perguntei. Não, já dispensou. Primeiro do senhor. Cabo Matos. Cabo Matos, boa tarde. Cabo Matos, me ouve? Tem que ligar o microfone, por gentileza. Pelo visto, ele não está ouvindo. Cabo Matos, está me ouvindo? Sargento, está me ouvindo aí? Foi outro. Soldado Castro, está me ouvindo? Tô ouvindo. O senhor tá me ouvindo? Sim, agora você tem que ligar a câmera. Só apertar o botãozinho aí da câmera que é facinho. Aí, doutores. Soldado Castro, boa tarde. Boa tarde, senhores. Soldado, o senhor participou dessa operação, desse chamado aí na residência do senhor Miguel? Sim. E o senhor chegou em que momento lá? Nossa equipe chegou após a viatura do CPU e a viatura do setor norte. Já estava fazendo contato com a vítima no portão. Foi uma das primeiras? Não, Não? Chegou lá já? não. Quanto tempo depois que o senhor foi acionado, o senhor chegou lá? Não me recordo o tempo. Mas quando a nossa equipe chegou, já tinha a viatura do CPU e a viatura do setor norte. E como estava a situação lá? Eles estavam verbalizando com a vítima, né? E com o senhor Miguel, juntamente com, salvo engano, a Elizabeth, que era a mãe da vítima, para tentar acessar a casa, já que ela estava pedindo socorro. Era um pedido de socorro, e aí, na hora que vocês chegaram ali, vocês verificaram que existia uma situação de risco para a vítima ou a vítima estava alterada? O que era de fato estava acontecendo? Existia, a vítima estava sendo agredida pela mãe dela até. E o pai estava extremamente agressivo no local lá. O senhor considera extremamente agressivo? O que ele fez por isso? Estava gritando com as guarnições, né? Ele estava gritando? Sim, O senhor foi o primeiro a dizer isso. Todos disseram que ele estava passivo ali, que ele não falava com vocês, mas na sua percepção, então, a situação ali, ela importava em risco. A Gabriela, a suposta vítima, ela estava pedindo socorro e vocês verificaram que realmente existia uma situação de risco ali? sim, E aí, com base nisso, conversando com ela ali, foi tomada uma decisão de arrombamento, procede? positivo. Quanto tempo depois que foi tomada essa decisão, desde o momento que você chegou? Não me recordo. Assim, você chegou e já decidiram arrombar ou como é que foi? Não, a equipe do CPU e do Norte estava conversando com os moradores da casa para poder acessar a residência. Não, depois que Poder... Não entendi. Depois que você chegou ao local, quanto tempo até a tomada da decisão pelo arrombamento? Não sei. Você sabe dizer o que motivou o arrombamento? Provavelmente pedido de socorro da vítima, né? Sendo que foi acionado via Copom, e a senhora estava pedindo socorro e teve disparos de arma de fogo também na residência, né? Mas vocês estavam ali tendo contato visual com a vítima. A vítima falava para vocês, entra. Como é que foi isso aí? Explique isso. Eu estava mais na contenção, exatamente. Eu estava mais na contenção da viatura. Então, eu não fiz contato, não falei com a vítima. O senhor não estava tendo acesso ali, inclusive ao Miguel? O senhor acabou de falar que o Miguel estava gritando ali com vocês. Não, o senhor estava efetivamente. Qual que era a sua posição ali? Eu estava próximo à vítima, mas não tendo contato com a vítima. Tá, tudo bem. No momento que vocês decidiram ali pela invasão,
A invasão, ela chegou a termo ou eles abriram o portão e resolveu? Como é que foi isso aí? Explica essa história. A gente tinha escudo na viatura, tendo em vista que o cidadão tinha entrado para dentro da residência, e quando as equipes começaram a abrir o portão, a mãe da Gabriele, ela terminou de abrir o portão para as equipes. Ela terminou de abrir, ela pegou a ferramenta ou ela abriu o portão? Não, ela abriu o portão normal, exatamente. O portão ele tinha tipo uma grade e atrás era o portão. A gente teria que acessar a grade e depois o portão. Aí no que ela abriu, a Gabriela saiu correndo e... Como é que foi isso aí? Quando ela abriu, a Gabriele saiu para fora do portão, começou a conversar com os policiais, não sei o teor, não estava tão próximo, estava mais próximo da viatura. E nesse momento, alguns militares acessou a residência. A Elizabeth saiu também, né, junto com a Gabriela. Saíram as duas, né? Positivo. E vocês decidiram continuar com a entrada na residência e a Gabriele chegou a dizer que vocês não podiam entrar, entrou na frente de vocês ali no portão. Foi isso que aconteceu? Foi diferente? Me explica como é que foi esse episódio aí. Esse momento eu não tive contato, eu estava fazendo a segurança da viatura, já que a gente teve que tirar equipamentos de lá. O senhor sabe me dizer aonde estava localizada a sua viatura que você estava fazendo segurança? Na rua da residência. Mas em frente à residência, 10 metros, Não, 50 metros? um pouco mais para cima da residência, exatamente. Não estava exatamente em frente à residência. Entendi. Então, você sabe me dizer se a Gabriele estava com algum machucado aparente quando você chegou perto dela ali? Não, não sei informar. E vocês levaram ela para o hospital para fazer exame de proteína? Não? A minha equipe foi só apoio, O senhor doutor. foi só apoio. Exatamente. Quem teve o contato exatamente com a vítima foi a viatura do CPU e a viatura, salvo engano, do setor norte. Tá certo, então. Agradeço a você ter mais perguntas. Doutor Fábio. Tem pergunta, excelência? Dispensado, boa tarde. Obrigado. Sargento Matos, está me ouvindo aí? Estou sim, boa tarde. Liga sua câmera agora, por favor. Só um minuto, excelência. Estou verificando aqui por que ela não está funcionando. Sim. Sargento Matos. Sargento Matos. Sargento Mato, boa tarde. Boa tarde. Sargento, o senhor participou desse chamado aí que motivou essa ação? O senhor Qual que participou? seria É um caso ali no Fátima 2 de uma pessoa pedindo, uma filha pedindo socorro, que os pais estariam mantendo ela em cárcere, alguma coisa ali, que ela teria sido agredida e tal. Ele teve uma Sim, perguntei porque tem outras audiências, mas sim, me recordo do fato. recordo dos fatos. O senhor chegou lá na ocorrência em que momento? O senhor foi um dos Eu primeiros? cheguei no momento, eu sou viatura tático móvel, né? Cheguei no momento do apoio ali, quando foi necessário fazer o início ali do arrombamento do portão, tendo em vista a negativa deles abrirem ali para a gente fazer o socorro da vítima que pedia para o socorro ali, né? Então foi quando a gente chegou lá com a minha viatura que tinha o escudo balístico, inclusive o alicate também para fazer o corte ali do portão. Quando a gente iniciou os trabalhos ali foi quando a pessoa de Elizabeth, se eu não me engano, o nome da mãe da vítima inicial aí, foi lá e conseguiu franquear o nosso acesso com a chave no portão. O senhor sabe me dizer quanto tempo mais ou menos levou entre a sua chegada o início do arrombamento? Doutor, não sei, mas
E depois que fui acionado, questão de 2 minutos, 3 minutos no máximo, eu já estava no local fazendo esse aporte aí. E aí o senhor chegou no local com 2, 3 minutos e quando o senhor chegou lá, o senhor já foi direto para o arrombamento ou houve ali mais uma tentativa de fazer com que abrissem o portão sem que fosse necessário um arrombamento? A todo momento havia uma verbalização por parte da PM em que a gente pedia, solicitava, né, para que fosse aberto o portão sem que fosse necessário um emprego de força ali para passar por aquele obstáculo. É essa duração de tempo que eu quero saber, desde que você chegou até o momento que você iniciou os atos. Quanto tempo, mais ou menos? Isso eu não sei precisar. Mais de 5, mais de 10 minutos? Quanto tempo que você ficou ali vendo que, de fato, você precisaria roubar porque não tinha outra alternativa? Repito, a parlamentação houve a todo momento ali, né? Quando eu cheguei, antes mesmo de iniciar o trabalho ali, de começar o dano no portão, né, para poder ingressar, ainda houve a parlamentação. Só que eu não sei precisar o tempo que foi estabelecido. Você sabe quanto tempo durou desde a chegada da polícia até o momento que o senhor chegou lá? Essas conversações aí? Foi... Repito, eu sei do acionamento até minha chegada, questão de 3 minutos no máximo. Depois, a minha participação na intervenção. Tá, e na hora que você chegou perto ali para fazer a intervenção, a suposta vítima, a Gabriele, ela aparentava ali alguma alteração, sinais de embriaguez, uso de entorpecentes, alguma coisa? Ela estava bastante aflita, né? Não sei se por conta de uso de alguma bebida, algum entorpecente, ou mesmo pela circunstância ali de ter sido privada do direito de se locomover, ter sido agredida, inclusive na frente dos policiais. Certo. E quando você disse que eles abriram ali o portão, como se deu a dinâmica? A Gabriele saiu correndo, ela foi até vocês, como é que foi isso? Quando a gente fez o ingresso ali pelo portão, depois que a Elizabeth fez a abertura dele, a gente retirou a Gabriela ali, né? Gabriele, não me recordo o nome dela, peço perdão. E a gente retirou ali e a conduziu para próximo da viatura policial. A gente acalentou ela ali porque ela estava aflita pedindo por socorro o tempo todo. E consta ali que ela também não queria que vocês ingressassem na residência, isso é verdade? Ela tinha medo de represálias ali dos pais. Pediu para a gente não entrar porque ela falou que depois eles poderiam retalhar ela de alguma maneira. Isso não consta no boletim de ocorrência, né? A gente O senhor está me perguntando coisas que não está escrito, não. Será só ler o boletim, né, não, doutor? Não, é só para que a gente possa continuar. O que consta de fato, né? É que ela não queria que vocês entrassem, e a gente até, o promotor de justiça gentilmente me permitiu fazer a pergunta, né? A gente tem aqui câmeras onde parece que ela tentou impedir a entrada de vocês. Ela tentou impedir a entrada de vocês depois que o portão estava aberto? Doutor, ela falava para que nós não entrássemos porque teria retaliação para ela depois, mas a questão do crime flagrancial, inclusive a agressão dela foi na presença da PM, né? Ela falou que iria existir retaliação e ela chegou a descrever qual seria essa retaliação? Ela estava temerosa, estava aflita, então ela falou que estava com medo de entrar, medo que a gente entrasse ali e depois ela pudesse sofrer algum tipo de retaliação. O senhor chegou a entrar na residência, nas buscas? Entrei, Participou das buscas? participei das buscas. O soldado Prado, que está relacionado no boletim de ocorrência, como militar que achou aí as armas de fogo escondidas pela casa ali, ele era meu patrulheiro, minha equipe. E o senhor encontrou as munições ou foi o Prado ou quem foi que encontrou as munições? Eu encontrei parte das munições. O senhor encontrou essas munições alocadas dentro de uma caixa da Polícia Federal ou elas estavam soltas? Elas estavam numa caixa sem identificação, atrás de uma TV em uma das salas ali da residência, do imóvel. O senhor levou ela na caixa ou o senhor levou ela solta? Eu passei a custódia do material apreendido para o comandante da operação ali, que era um major na ocasião. Passou com a caixa ou sem a caixa? Passei da forma que eu encontrei. O senhor disse que encontrou na caixa, correto? Aí, então, de que maneira eu passei, doutor? Eu estou fazendo perguntas, não o senhor. Ok, e eu respondi. Só que o senhor foi prolixo aí novamente. Não, o senhor responde a pergunta e se eu precisar refazer, e se eu quiser ser prolixo, eu vou ser. Quem vai dizer Ok, e eu responderei. é o juiz. Mas nessa sequência,
de apreensão, você pode me dizer aonde estavam essas munições? Repito, numa caixa atrás da TV em No local da uma das casa. salas. Local da casa. Não escutei a pergunta. Em que local da casa estavam essas munições? Uma caixa atrás de uma TV em uma das salas que existe no imóvel. Pavimento superior, inferior, sabe? Segundo piso. Segundo piso. Quando quando vocês localizaram essa arma, o senhor disse que foi o seu patrulheiro, né? Vocês questionaram ao Miguel ali sobre registro, alguma coisa? Ou só aprenderam? Quando da entrada no imóvel, o questionamos se havia algum tipo de arma, tendo em vista que a denúncia inicial para essa intervenção é que teria acontecido estampido de disparos naquele imóvel. Perguntamos se havia existência de alguma arma de fogo naquele imóvel, naquele logradouro, e foi respondido negativamente para nós, inclusive pela pessoa do agente, ex-agente federal. Sim. O Miguel, ele foi, quando você prendeu a munição e apreendeu as armas, você chegou a questionar essas armas são suas, alguma coisa, ou só foi apreendido e passado para frente? Doutor, as armas estavam no ambiente de acesso dele ali. Então, não chegamos a perguntar se a arma era dele. Ele já havia negado que havia, inclusive, existência de armas ali. Então, a gente não esperaria uma nova mentira por parte dele. Não, né? E às vezes pode não ser uma mentira, pode ser um esquecimento, qualquer coisa, mas Às vezes pode ser muita coisa. eu compreendo. Para a gente parar, ele faz a pergunta e eu respondo, tá bom? Vamos fazer assim, mais rápido, senão a gente não termina a audiência, vai ter discussão. Perfeito. Então, acho que não é esse o objetivo. Não, só gostaria de... Perfeito, doutor. Se o senhor não soubesse, fala, não Perfeito, sei. excelência. Quem vai fazer o juízo de valor do que aconteceu, deixou de acontecer, se é legal, se é legal, é o juiz. O senhor responde. O advogado pergunta, o senhor responde. Pronto. Perfeito, excelência. Beleza? Obrigado, senhores, pela intervenção. Houve resistência à prisão por parte do Miguel ou sargento? Sim, Sim? Como que foi essa resistência? primeiramente, em não deixar a polícia entrar naquele logradouro. Segundo, em não colaborar com a ordem policial, visto que ele foi determinado para sair do imóvel no momento que ele estava no contato visual dos militares ali, e ele não o fez. E, em seguida, até mesmo para se postar em posição de busca ali, e também não colaborou. Ele teve que ser contido? Sim, Houve agressividade na prisão do Miguel? resistência passiva. Resistência passiva. Como que foi a Gabriele, que depois se exaltou? Como que foi a detenção dela? Também houve essa resistência passiva ou ativa dela? Não presenciei, estava dentro da casa promovendo buscas, coordenando isso lá, quando aconteceu isso num outro momento fora da casa. E quem determinou essas buscas? A prisão em flagrante, o cometimento do crime ali, né, e o estampido de disparos ali foi o que nos levou, né, em flagrante delito, a iniciar as buscas ali. Esse é o motivo. Quero saber quem determinou, quem era que estava ali e falou que ia proceder à busca. Haviam tenentes e depois, né, com a chegada de um major que coordenou toda a operação. Decisão pela entrada, então, foi do major, é isso? Dos tenentes. Dos tenentes. O senhor sabe me dizer qual tenente? Porque eu acho que tem mais de um, pelo que o senhor está me falando. O tenente Arley era o comandante do policiamento na ocasião, coordenador do policiamento na ocasião, e o comando tático, né, que coordenava a minha equipe tático móvel, tenente Godóis, que também esteve no local juntamente com a minha chegada. Então, a determinação foi deles. Não houve um Sim. franqueamento de acesso à residência. Fora a questão do flagrante delito, houve a determinação dos tenentes para que entrássemos. A pergunta era essa, se existiu o franqueamento ou se foi uma decisão de alguém. Não houve franqueamento. Houve franqueamento. Houve um flagrante delito, por isso que a gente entrou, doutor. No flagrante delito eu já entendi. Eu quero saber se o que vocês fizeram a partir do momento que ela abriu o portão foi uma busca franqueada ou uma busca determinada pela
por algum dos agentes. Doutor, eu não preciso do franqueamento para dar busca em flagrante delito. Eu quero saber se também não tem controvérsia, doutor. Acho que vocês todos, três já falaram. Então, Que novo, a será gente que faz é? pergunta, a gente tenta agir com respeito. Eu agradeço se eu não tem mais perguntas para o senhor. Doutor Fábio. Tem pergunta, excelência? É isso aí. Obrigado. Boa tarde. Nós localizamos os pedidos dessas armas. São armas que tem já o registro, está com regularidade, mas seria ali, nós tem que estar com o registro. A gente sairia daqueles 4 anos de pena mínima, eu queria saber se o Ministério Público teria interesse num acordo de não persecução e quais seriam os termos nesse caso. Porque daí passaria a ser uma infração administrativa, né? Mas o senhor já juntou, por exemplo? Não juntei ainda, eu só gostaria de saber qual seria a posição do Ministério Público a respeito disso, porque eu aproveito que eu vou conversar com o Miguel, já está esse ponto também, a gente de repente já pega a petição, depois alguma coisa nesse sentido. Não sei se o doutor Marcos vai responder um condicional. Se o senhor peticiona, É. o doutor Fábio vai. Na verdade, eu tenho que analisar também a questão dos antecedentes. Não tem algum, não? Ele não tem, não, doutor? Não. Tá. Bom, se o senhor juntar, daí eu posso analisar. Vai ser o pagamento de alguma coisa, que é o que sempre é, né? Teve fiança? Já pagou, né? Junta, também. Vamos fazer o seguinte, doutor. Junta o que o senhor tem, aí eu aproveito o Ministério Público e fecha. Mais fácil assim. Tá bom? Então, até o dia 2 tem que ficar a substituição e o endereço, que o senhor já falou que é o mesmo, é só a petição falando que ela já retornou. Então, o Rodolfo ele vai substituir. Ah, vai ter? Ou insistir, O Rodolfo não tem jeito, já não tem jeito, que está licença médica, está internado. E ninguém sabe aonde. Então é impossível, não tem como ser ouvido. Por isso que eu estou abrindo a mas a gente não pode aguardar, porque pareceu uns fundamentais. Não, porque o processo não pode ficar parado, doutor. Você pode fazer, se o testemunho estiver inacessível, se não tiver possível, se possível ouvir isso, eu estou franqueando ao senhor a Possibilidade. possibilidade de substituição. Né? Mesmo porque, pelo que eu vi aqui, eu vi tudo, eu vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 policiais. Então, redundância. Então, acho que, mas assim, lógico, pela plenitude de defesa, não é que eu vou indeferir o motivo. Pela impossibilidade mesmo. E no dia, aí a gente vai requisitar que os policiais, um que está de férias, outro que estava em diligência com o comandante. São os funções 15 horas. Aí já está sendo intimado o senhor Miguel, tá bom? Doutor Fábio, até daqui a pouco. Boa tarde. Obrigado.